veio na casa de Deus hoje e o Senhor tem uma palavra para a nossa vida, amém? Culto gostoso hoje, né? Mas antes de pregar eu quero dizer o seguinte: estou muito feliz com a visita do meu amigo Marcelino lá. Nós trabalhamos junto na rádio lá, que ele abriu oportunidade para mim. E estamos lá mais de, acho que 1 ano e meio mais ou menos, trabalhando. E engraçado que ele viu o post, ele falou assim: nossa, você tá bonito esse post, eu falei: é louco. O culpado disso é o irmão Jonas lá, que deixa lá bonito lá. Ele que ele dá uma ajuda. Irmãos, eu convido você a abrir a palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 12. Uma história muito conhecidíssima, vamos narrar ela hoje aqui, ministrar. 2 Samuel capítulo 12. O texto diz assim, ó: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele havia crescido com ele e com seus filhos igualmente, e do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia no regaço e tinha como filha. E vindo um viajante, um homem rico, deixou esse de tomar as suas ovelhas das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. Tomou a cordeira do homem pobre, preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu de grande maneira com aquele homem, e disse Natã: Vive o Senhor e digno de morte do homem que fez isso, e pela cordeira tomará dar quadruplicado, irmãos. Vou repetir aqui que nós vamos trabalhar bastante esse tema. Pela cordeira tornará, vai dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és esse homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei de Israel e te livrei das mãos de Saul. Eu dei a casa do Senhor às mulheres do Senhor, o teu seio também. Dei a casa de Israel de Judá, e isto é pouco, mas acrescentaria tais e tais coisas ainda mais, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Urias o Heteu feriste a espada, a sua mulher tomou, e mataste com espada como os filhos de Amon. Agora não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ti seja de mulher. Amém? Tome seu assento nessa noite. Nós vamos pregar sobre o pecado de Davi, irmãos. Falar sobre Davi é muito fácil. É um dos personagens mais é um dos personagens da Bíblia que mais tem revelação, mais tem ensinamentos para tirar para a nossa vida. A história dele é desde o começo. Lembra no congresso que foi pregado sobre ele? A história dele, como ele nasceu, como ele foi criado, como ele foi desprezado pelos irmãos. E Deus escolheu ele por causa do coração dele. Quando o profeta foi buscar ele lá na casa do seu pai, o profeta até achou que eram os outros. E Deus falou: não, escolhe ele, porque ele é um homem segundo o meu coração. Eu já aprendo que Deus sonda os corações do homem. E não tem como enganar Deus, porque Deus sonda. E aquele que é puro de coração vai chamar a atenção de Deus. A história dele é linda, porque por mais que ele passe todo o sofrimento, Deus escolhe. E quando escolhe, meu irmão, está escolhido. Foi ungido. Uma história linda, quando o jovem derrota o gigante. Só que depois da unção, irmãos, até ele ser escolhido rei, passou um tempo. E foi o tempo de Deus. Saul ainda estava no reinado, e ele fica até perseguido pelo homem, se escondendo. E a história vai dizer que um belo dia Saul morre, e morre seu filho Jonas. Aí ele é chamado para ser rei. E ele assume o trono de Israel. E eu peguei estudando hoje pela tarde, quem era esse homem Davi? Por que ele é tão falado? Parece que ele é mais falado que os outros reis.
Para você ter uma ideia, quando você está assistindo o Jornal Nacional e olha a bandeira de Israel, tem uma estrela no meio de Israel. É a estrela de Davi. Ele não era um personagem comum. Ele não foi um homem comum. Ele não foi um rei comum. E eu descobrindo por que ele era tão assim, ficou tão na história. Ele pega e assume Israel. Até ele assumir, o primeiro rei foi Saul. Só que Israel parecia meio conturbado ainda. Era como se fosse um país novo, não tinha uma estrutura militar, não tinha organização. O que ele faz? Ele pega e leva toda a parte administrativa e cria, para Jerusalém, como se fosse a sua capital. Ali ele começa a administrar Israel. Ele organiza o exército e a partir dali ele começa a expulsar os inimigos. Porque até Davi, você pode ver no reinado de Saul, quando você lê a palavra de Deus, eram muitas aflições. Batalhas ganhadas, batalhas vencidas, mas com Davi o negócio foi o buraco mais embaixo. Ele bota para correr os inimigos, e isso fortalece com o povo. Ele é um rei de guerra, ele era um rei de batalha, até o ponto que Deus faz um pacto com ele, e ele quer construir o templo. Só que o templo não dava tempo de construir, porque ele se envolvia muito em guerras, e vai ficar para o seu filho construir. E ele se envolvendo muito em guerras, um homem que estava na batalha. E eu estudando um pouco, eu sei como é que funciona mais ou menos uma guerra, irmãos. Uma guerra. Nós aqui no Brasil somos privilegiados. Por quê? A única guerra que nós tivemos foi lá no século passado, faz 2 séculos praticamente, em 1800 e pouco, contra a guerra do Paraguai. Mas não foi destruído as nossas cidades. Você que acompanha o noticiário, por exemplo, você vê lá na Ucrânia agora, tudo destruído. As casas, pessoas mortas, pessoas refugiadas, filhos órfãos, morreu esposas, uma tragédia, uma tristeza no país, irmão. A guerra é talvez a pior coisa que o ser humano inventou, pela ganância, por ego e tudo coisas mais. E Davi, além de se envolver em guerra, era ele que organizava as batalhas. Aí que dá o ponto. Se imagine só um soldado no campo, já é difícil, porque ele não dorme. Se dormir, o inimigo pega ele passa fome, ele tem que caminhar, ele tem que marchar. O inimigo tem que estar sempre preparado. Agora imagina quem está atrás, lá no quartel, que qualquer canetada que ele der, ele vai matar um batalhão inteiro. A cabeça de Davi fervia. E foi pensando nisso que eu pude entender o porquê que ele tirou férias. Você vai ver aqui no comecinho do capítulo 11, ele pede um tempo para Joabe e fala: Joabe, vai lá que eu vou te descansar. E ele faz isso. E eu já aprendo uma coisa com Davi, que descansar faz parte da nossa vida, irmãos. Porque nos últimos dias nós vivemos tão acelerado, tanto trabalho, é tanta coisa, parece que cada dia aparece algo novo para a gente fazer, e para a gente estar ligado. E agora com o advento da internet, você está em casa, recebe um WhatsApp da empresa e fala: tem reunião segunda-feira. Parece que você já nem aproveita o domingo, já nem aproveita a igreja, pensando na bendita reunião 7 horas da manhã. Irmãos, é tão sério isso que eu estou falando aqui. Por que é sério? Porque hoje eu vejo gente sofrendo de parte psicológica por causa de trabalhar demais. Ontem nós estávamos conversando com o pastor isso, que foi passear na casa dele. Hoje você vê gente que ama mais o trabalho que a esposa. Cadê o afeto dos filhos, final de semana? É hora extra, é tudo. Não é que trabalhar é errado, não, irmãos. Trabalhar é um mandamento divino, mas o descansar faz parte da nossa vida. Eu entendo porque Davi tirou. Ele falou assim: calma aí, eu preciso dar uma aliviada na minha cabeça, senão eu vou explodir. Então, irmãos, esse ponto aqui eu quero que você leve no coração. Descansar faz parte da nossa vida. Às vezes a gente pega as férias e vende. Imagine só, irmãos, trabalhou o ano inteiro, você vai vender 30 dias, tem empresa que faz por fora, você vai trabalhar mais um ano inteiro e o descansar. Daí começa a ficar estressado em casa, não começa a desenvolver o serviço, não começa a fazer nada, porque a parte psicológica afeta o corpo. E o afeto? E os filhos? Tem gente que trabalha tanto, quando vê o filho está com 12 anos.
Falo, louco, cadê? Tá uma criança, agora tá 12 anos. E o afeto, passou a época de ter afeto do filho, e de quando ele ficar grande, ele vai correr atrás do filho, o filho não vai querer mais. Porque quando são pequenos, os filhos querem nós, depois que são grandes, é nós que corremos atrás dos filhos. Inverte. Então, irmãos, nossa vida tem que ter um equilíbrio. O descansar faz parte, o trabalhar faz parte, as coisas de Deus faz parte, tudo faz parte. Se nós, a balança estiver pesando lá, alguma coisa vai desequilibrar. Só que eu quero falar o outro lado da moeda aqui também. Ele descansou, e talvez seja isso que Davi fez. Ele ficou tempo demais também descansando. Eu quero falar sobre a mente vazia também. Porque a mente vazia, isso acontece muito com quem vai se aposentar. Essa semana lá no trabalho, lá na prefeitura, vi uma colega minha falando com a colega dela que trabalha no posto de saúde, que ela se aposentou e ficou sem fazer nada e estava doente. Porque o corpo é acostumado a fazer. E muitas vezes a gente vai pegando idade, não se prepara para a aposentadoria e para de vereda. Como é que você vai parar? Você é acostumado a levantar cedo e fazer tudo. Então a ociosidade também tem um ditado que mente vazia, oficina do diabo, e é mesmo. Sabe por quê? Porque a pessoa sem ter o que fazer vai na casa dos outros fofocar. A pessoa na casa dos outros vai falar mal. A pessoa sempre vai achar... Não, tem que achar uma ocupação. E a ocupação faz parte da nossa vida também. E quando eu olho esse texto, isso é coisa minha, que Davi ficou muito ocioso também. Não sei quanto tempo foi de férias. E um belo dia, eu não sei a hora da tarde, a Bíblia diz que foi à tarde. Eu não sei se foi 1 hora da tarde, 2, depois do café. Eu só sei dizer que ele saiu na varanda do palácio. E quando ele está despercebido, de repente os olhares dele olham lá no pátio. Uma bela mulher estava lá. Mas não era uma feita a facão, irmãos. A Bíblia diz que ela era formosa. Era como se fosse um avião que estava lá. E de repente ele olha lá. E os olhos brilham. Porque o homem é por aquilo que vê. E a mulher é por aquilo que escuta. Ele começa a ficar todo labioso lá em cima. E como ele é rei, uma ordem de rei tem que ser obedecida. Ele começa a desejar aquela mulher. E de repente ele chama um dos seus criados e diz: quem é aquela? Fala que ela é Betseba, mulher de Urias, que está lá no campo de batalha. Mas mesmo assim ele manda chamar ela lá para o palácio. E a palavra do Senhor é clara em dizer que Davi coabitou com ela, manteve relações sexuais com ela. Só que tinha um detalhe, irmãos. Essa mulher era casada. Aqui que está o ponto de toda a história. Essa mulher era casada, irmãos. E o marido dela estava defendendo o país dele, Israel, lá no campo de batalha. Só que ele era rei. A Bíblia diz que passados alguns dias a mulher engravidou. Olha só. Chega a notícia até a sala real onde está Davi e fala: ó, Betseba mandou falar para você que ela está grávida. Aí, meu irmão, todo mundo viu ela indo no palácio. Davi com a sua mente começa a maquinar. E agora? O marido dela está lá na batalha, ela entrou aqui, já sabe da minha fama. E agora? E agora? Ele começa a tramar. Ele começa a pensar assim: peraí, eu sei que esse Urias também é muito pegado ao exército. Faz tempo que ele não pega férias. Começou a olhar no relatório, talvez esteja 1 ano batalhando. Vou dar férias para ele. Olha pensando, vou dar férias para ele. Ele volta, vai para casa com a sua esposa, depois namora com a sua esposa. E como não existia teste de DNA, fica nas costas de Urias. Olha o plano dele. Ele vai arquiteta. Eu fico imaginando ele arquitetando isso, irmãos. E esse é o homem que nós pregamos, que tantas coisas fez. Mas tem o outro lado de Davi também. E ele faz esse projeto. Manda um recado lá para Joabe. Envia Urias para que venha para o palácio, que eu quero dar uns dias de descanso para ele ir para casa dele. E assim ele faz, irmãos. Só que Urias chega no palácio. Davi fala: olha, você é um rapaz, um
militar sempre serviu esse país, eu quero lhe dar alguns dias de férias. Vai para sua casa, fica lá com a sua esposa, e depois, quando você ser convocado, a gente manda você para o campo de batalha. A palavra de Deus diz que ele não quis obedecer a ordem. Ele começou a pensar nos amigos dele lá na batalha e falou: mas por que eu estou ganhando férias e eles não estão? Era outro pegado ao trabalho também, irmãos, olha só. E a Bíblia é grande o trecho aqui, e ele tenta convencer, e ele não quer. A palavra do Senhor diz que saiu Davi, e Urias ficou ali para o palácio, e ele dormiu ali, irmãos, e não foi para casa. Davi, com aquele pensamento na cabeça, fala: e agora? Ele não foi para casa, eu queria esconder tudo isso. Ele fica ali pensando: e agora? O que eu vou fazer? O homem não quer ir para casa, quer voltar para o campo de batalha, quer defender Israel, quer estar junto com os companheiros. A Bíblia diz que ele se embebedou a noite inteira, Davi. Bebeu. Agora ele vai fazer outro plano mais perverso ainda, irmão. Ele pega, eu penso que não era caneta, era uma pena, papiro, era uma tinta. Pega um selo real e começa a escrever uma carta para enviar para o general que está lá no campo de batalha, Joabe. Aqui quem fala é Davi, ele escrevendo a carta: amanhã eu estou enviando Urias, e por ordem minha eu quero que você coloque nas primeiras filas de batalha do exército de Israel, aonde tem mais perigo contra os amonitas. Se coloque nas primeiras fileiras. Fecha a carta e sela com o selo real, irmãos. De manhã cedo, chama Urias e fala: Urias, vai para o campo de batalha e entrega esse envelope aqui para o general, mas não abra, é para o general, mensagem de guerra. Urias pega o envelope como um soldado fiel ao rei, vai, chegando lá no campo de batalha, entrega o envelope. Quando Joabe lê: coloque Urias na frente de batalha. Ordem do rei, ordem a ser cumprida. Joabe coloca Urias na frente de batalha. Mal sabia Urias que estava levando a própria morte nas mãos, a mando do rei. É colocado na frente de batalha e ido contra os amonitas, irmãos. E quando ele chega no campo de batalha, morre Urias. Os primeiros são os primeiros que morrem. Eu estava lendo hoje, eu não tinha visto ainda isso, irmãos. Os soldados ficaram felizes do cumprimento da missão e foram correndo avisar Davi da notícia que a missão tinha sido cumprida. Ô missão desgraçada! Ficar feliz da morte de um amigo. Ficaram felizes, irmãos. Quando a notícia chega no palácio, Davi vai ler: Urias está morto pela espada dos amonitas. Aí ele senta no trono dele, varreu a sujeira debaixo do tapete, sossegado, falou: o marido está morto. Vida que segue, irmãos. Existe um que está com os olhos abertos e está vendo, irmãos. A Bíblia diz que Deus está com os olhos em todos os lugares. E a palavra é bem clara que desagradou o coração de Deus. Deus se ira dessa maldade, um adultério e um assassinato. Agora pesava contra Davi. Davi está tranquilo no palácio, sossegado. De repente fico imaginando, talvez não sei se foi à tarde ou foi de manhã,
criado dele chega e fala: Davi, o profeta Natan vem aí. Imagina a alegria deles, irmão. Imagina ele sentado no trono, alegre, porque Natan era amigo dele, fazia parte do governo dele, sempre esteve do lado dele. O profeta chega, começa a conversar com ele, começa a contar as coisas. Fica imaginando essa conversa. E aí, meu amigo Natan, como é que tá as coisas? Natan alegre, conversando, e Davi garganteando das façanhas feitas no campo de batalha. Estamos para vencer a guerra, mas o inimigo cai na mão de Israel. E papo vai, papo vem. De repente, o profeta Natan fala: Davi, eu vou contar uma história para você. E aqui eu fiquei imaginando uma coisa, irmãos. Olha só, Natan vai usar uma parábola para chegar até Davi, para entregar o pecado dele. Davi era rei de Israel. Se ele chega e fala no seco, talvez Davi manda matar ele. Aqui eu aprendo uma coisa na nossa vida: quando for falar com o chefe teu, quando for falar com o pastor, quando for falar com o líder, quando for falar com o prefeito, não vá com arrogância não, porque ele pode usar autoridade e você vai se ferrar. Quantos camaradas chegaram no patrão com arrogância que era a conta? Aquele que tem autoridade, ele está por cima. Olha o que Natan vai usar uma história para falar com ele. E ele começa a conversar. Olha, eu vou contar uma história para você aqui, Davi. Existia dois homens. Um tinha muitas cordeiras, vacas, muito rico. E tinha um homem que tinha só uma cordeirinha. Esse pegava na mão, esse comia do bocado da mão dele, isso tomava leite da mão dele. Ele amava esse homem, amava essa pequenininha. E assistia um homem muito rico. E um viajante apareceu por ali. Esse homem rico, em vez de matar uma das... Não, ele foi lá e pegou a única cordeirinha daquele homem, roubou, matou e entregou para o viajante. Davi, eu li o texto, ele levanta com furor e larga uma sentença para ele mesmo. Fala: esse homem tem que pagar 4 vezes mais do que fez. Aí Deus toma a boca do profeta Natan e fala: este homem, Davi, é você. A palavra diz que daí Deus entrou na cena. Eu te ungi rei de Israel, eu te coloquei entre os grandes, eu te tirei lá no meio do mato. Quantas vitórias eu te dei, e te daria ainda mais, te dei tantas mulheres, e você foi fazer isso, Davi. Aí ele caiu em si com quem que ele estava falando. Aí o pecado é revelado. A Bíblia diz que ele se ajoelha e pede perdão. E o profeta diz: Deus te perdoou, mas a espada de Deus não se apartará da sua casa. Eu começo a mensagem de hoje pregando aqui. Olha só quanta coisa aqui. Deus usa a boca do profeta Natan, mas quem sai a sentença dele foi da boca de Davi. Não foi Deus que ia culpar, foi da própria boca dele. Eu quero falar o poder das palavras. Olha o que está acontecendo. O poder da nossa palavra é grande, irmãos. Mães que estão aqui, que têm filhos, o que a gente fala para os filhos? Vivemos uma geração que os filhos às vezes dão uma dor de cabeça porque eles são muito agitados. E às vezes na raiva a gente larga. Só que tem uma coisa: depois que largou não dá para pegar mais, porque o inimigo vai trabalhar na palavra. E não tem como ir lá e pegar de novo. Está lançado. Sempre eu vi um vídeo de uma menina que virou prostituta, porque a mãe dela falava quando era pequena. E ela virou. Porque as coisas são lançadas e o inimigo trabalha. Deus e o inimigo está trabalhando na palavra. Por isso que a palavra é tão importante, irmão. Você não tem ideia o que move no mundo espiritual por causa de uma palavra. Às vezes você fala do marido, fala da esposa, fala disso, fala do trabalho, fala disso, lança.
Se nós cuidar o que nós falamos. Eu tenho notado, eu trabalhei em muitas empresas na minha vida. Esse dia eu fiz um cálculo, mais de 12 empresas eu trabalhei, irmãos. Desde que eu saí do sítio até hoje em Cascavel. Eu já vi gente ganhar conta porque não cuida da boca. Eu vi. Só se mete em confusão. Vê ele fazer o que quer fazer. Não, ele quer se meter no serviço dos outros. Boca, palavra, não cuida. E hoje, irmãos, é muito sério isso. Quando nós vemos a sentença de Davi, largada pela boca dele, ele faz uma coisa muito linda. E aqui está a diferença de Davi e Saul. Davi era um homem do coração aquebrantado, porque por mais que ele tenha errado, ele pediu perdão a Deus. Saul, uma ordem de guerra, irmãos. Eu estava olhando os pecados, nem se comparam. E por que Deus perdoou Davi e tirou Saul? Porque o coração de Saul era duro, um teimoso. Davi não, por mais que errado, pediu perdão e foi perdoado. Só que tem uma coisa: foi perdoado, mas teve as consequências. A espada, Deus não se apartará. Olha 4 consequências. Olha o que aconteceu. Daí o profeta fala: sabe aquele filho que está na barriga de Betsê? Vai morrer. Ele vai nascer, vai adoecer, vai morrer. E você vai sentir a dor. 4, irmãos. O segundo, um dos filhos violenta a própria irmã. Amon violenta Tamar. O terceiro, irmãos, B.O. Absalão mata Amon. Tudo isso em questão de dias. E o último, Absalão tenta tomar o reino do próprio pai. 4. O que eu quero falar nessa noite é o seguinte: Deus, vendo Davi rei, olha só, a hierarquia de rei, ele era um alto escalão. Deus não está nem aí, se ele pode ser o presidente, pode ser o prefeito, pode ser quem for, pode ser o líder, pode ser o dono da empresa. Tem as consequências. Então, irmãos, nós estamos vivendo uma época que é bem fácil colocar nas costas de Deus muitas coisas também. Às vezes a gente está vivendo o momento de agora e fala assim: ai Deus, por que isso? Às vezes tem coisas lá no passado que a gente faz que estão pagando consequências agora. Decisões. Davi teve uma decisão de pegar uma mulher casada. E olha a consequência de coisas que deu até no final, por causa que aquela mulher era casada. Casada. Hoje em dia, por causa das redes sociais, né? A comunicação ficou mais fácil. Tudo tem consequência, irmãos. Tudo tem consequência. Quantos casamentos têm se perdido por causa de um clique ali? Começa uma conversinha, a esposa pega, já tchau. E aí o cara vai pagar o preço. Lá no trabalho, quantos homens que a gente vê lá no trabalho que não respeitam mulher casada, vice-versa. Quantas pessoas têm perdido a vida por causa disso? Isso não é brincadeira, irmãos. Eu vi uma reportagem essa semana. Mulher recém separou, arrumou um cara, o cara foi e matou ela e o homem. É sério? Consequências. E quando nós vemos essa história aqui de Davi, passando por tudo isso, e ele era rei. Conhecemos Davi como um grande herói, mas também temos que conhecer Davi, que era um homem que ultrapassou as linhas e Deus cobrou ele. Deus é justo, ele não perdoa. Quantas pessoas têm que ser aprisionadas nas consequências, irmãos? Semana eu estava fazendo uma entrevista de emprego, pediram atestado de boa conduta. Eu fiquei pensando, falei: meu Deus, olha aqui, é um jeito deles eliminar um candidato. Se às vezes a pessoa no passado cometeu algum crime, vai ter que carregar a vida inteira, e na hora da entrevista vai ser desclassificado, porque as consequências vão caminhar junto com a gente. Davi foi um excelente rei, um guerreiro, uma pessoa que anima, mas também teve consequências drásticas na família dele. Quando eu olho essa história, irmãos, eu falo: esse homem matou e adulterou. Ele era um ser humano, cheio de falha, mas ele tinha o coração voltado a Deus e pediu perdão para Deus. Deus perdoa, irmãos. Só que as consequências, às vezes as pessoas passam o tempo e falam assim: Senhor, por que tantas coisas me acontecem?
São atitudes. E não só de se envolvimento aí com mulheres. São atitudes. Olha as atitudes de Davi aqui. E quantas atitudes a gente toma errado lá no passado e as consequências vão ficar? Quantas pessoas eu vejo sofrendo hoje, que perderam familiares, que talvez se entregaram aos vícios, ao álcool, a muitas coisas. Se você conversar, uma vez eu estava vendo uma reportagem de um morador de rua, ele era um grande empresário, tinha família, filhos, tinha os filhos, mas largou tudo, por causa da bebida, não conseguia, a mulher largou. Tudo tem consequência, tudo tem atos. Quando eu vejo um pai de família com filhos, irmãos, sabe, a família é a maior preciosidade de Deus, não é o bem material, é a família. Ele pega e toma atitudes. Eu vou embora de cidade, eu vou sair de emprego, eu vou fazer tal coisa. Não pensa nos filhos, e tem consequência tudo isso. Quando nós temos a família, nós temos que pensar os filhos, tudo é pensar num conjunto. Às vezes a gente pega na ideia e faz na loucura, e tudo vai pagar a consequência. E nós vemos Davi aqui, a sentença saiu da boca dele, isso é claro, da boca dele. Davi é o maior exemplo e inspiração para nós, um dos personagens que eu amo pregar, tão rico, tão belo, um homem que inspira. Eu espero que essa mensagem fale ao teu coração e pense todas as atitudes. Falou muito comigo, e eu tenho pensado há muito tempo isso, há muito tempo, desde que antes que eu não ia para a igreja, irmãos, quando eu morava em Santa Catarina, tinha 18 anos, já tinha cabeça no lugar, eu falava assim, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, isso aqui vai dar B.O. Quanta gente eu vi dando problema, porque tomam atitudes de quer culpar Deus, quer culpar o momento, e às vezes não, às vezes é a própria pessoa, amém? Convidar o pastor.